ligado no YouTube da Rádio Roquete Pinto, mais uma semana de todas as divisões na rede, um resumo do que aconteceu no todas as divisões da última segunda-feira e eu, Daniel Santiago. E eu, Gustavo Guerra. Vamos começar a informar você sobre tudo o que aconteceu no universo de futebol do menor investimento nessa última semana, né, Gustavo? Porque reta final de Cariocão, né? É verdade, né? Teve o Nova Iguaçu disputando o jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Teve também semifinais da Taça Rio, Sampaio Corrêa jogando contra o Botafogo. Na outra semifinal, Portuguesa contra o Boa Vista. Teve arbitral da Série A2 do Campeonato Carioca, da Série C, que é a quinta divisão do Rio. Então realmente foi um pacote completo de notícias e informações. O destaque eu acho que a gente começa pelo Nova Iguaçu, né? Semifinalista do Campeonato Carioca, fez um jogaço contra a equipe do Vasco. Por muitos, inclusive, é dito como o melhor jogo do campeonato até agora, 1-1, Maracanã lotado. Muito se imaginava como é que esse Nova Iguaçu ia chegar, né, para essa semifinal. Era o time considerado azarão, só que terminou em segundo da Taça Guanabara, com futebol muito bem jogado, e mostrou isso, né? O Gustavo estava lá no estádio no domingo, participou da transmissão do jogo aqui pela Roquete Pinto, pode até falar um pouquinho mais, viu ali de perto, né? Nova Iguaçu colocou bola na trave, abriu o placar, teve chance de fazer o segundo, mas o Vasco acabou empatando ali no finalzinho do jogo e o Nova Iguaçu segue com essa vantagem para a semifinal, para o jogo da volta. Isso não é importante, né? O Nova Iguaçu, na verdade, podia ter matado o jogo ali, né? Perdeu muitas oportunidades, mas vale destacar também que isso é um ponto positivo, que o Nova Iguaçu criou muito. Então até uma esperança para o segundo jogo, o Nova Iguaçu realmente tem a vantagem do empate. Ou seja, se terminar empatado, o Nova Iguaçu garante vaga na decisão do Campeonato Carioca. Se o Vasco vencer, passa de fase, mas se o Nova Iguaçu vencer claramente, também avança. Então, jogo totalmente aberto, fim de semana que vem, domingo, às 4 da tarde. Quando a gente torcendo então pelo Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu vai entrar em campo na quarta-feira, né? Sim. 8 da noite, para enfrentar o Internacional, jogo que vai ser disputado no Mané Garrincha em Brasília, que é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Detalhe do regulamento, na segunda fase muda um pouco. Por quê? Na segunda fase, se empatar, vai para os pênaltis. Na primeira fase tem aquele lance, se empatar, o time visitante, né, que tem o melhor ranking nacional de clubes, avança de fase. Agora na segunda fase, empatou, é pênalti. Quarta-feira, 8 da noite, Nova Iguaçu contra Internacional no estádio Mané Garrincha. Pois é, Nova Iguaçu então tentando fazer mais história ainda, né? Avançando aí para uma terceira fase de Copa do Brasil, eliminando um gigante contra o Internacional. Já a gente volta a falar de Copa do Brasil, mas a gente vai falar antes do Carioca, ainda na último final de semana. A gente teve também o início das semifinais da Taça Rio, né? A competição disputada entre o quinto até o oitavo colocado da Taça Guanabara. E lá no sábado, Portuguesa e a equipe do Boa Vista empataram 1-1 num jogo muito louco, muitas coisas assim inusitadas. A gente começa falando da expulsão do goleiro Dida com 50 segundos de jogo apenas. Ele pegou a bola com a mão fora da área, a arbitragem deu amarelo, depois foi lá no VAR conferir. 50 segundos de jogo, o cara deixou a Portuguesa com um a menos, mas a Portuguesa foi brava. O Boa Vista abriu o placar, tava com um a mais, né? Abriu o placar, a Portuguesa foi lá, conseguiu o empate. E aí veio a chuva no segundo tempo que... Aí acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Sábado à noite, a gente no Rio de Janeiro, a gente teve uma chuva muito forte. Lá no Estádio Luso Brasileiro não foi diferente. Acabou paralisando ali por 20 minutos a partida. O gramado bem molhado. O pessoal também que estava lá no estádio acabou tomando muita chuva ali na cara no Estádio Luso Brasileiro. Mas o importante é que a partida terminou em 1-1. Nesse caso, o Boa Vista que tem a vantagem, né, Gustavo? Bom ressaltar, o Boa Vista terminou na frente na Taça Guanabara, tem a vantagem de poder jogar por mais um empate, similar, né, ao que o Nova Iguaçu tem contra a equipe do Vasco da Gama, mas no domingo também tivemos outra semifinal, né? É isso, né? Tivemos o jogo entre Botafogo e Sampaio Corrêa, jogo emocionante, principalmente nos minutos finais, né? O Botafogo abriu o placar, Sampaio Corrêa empatou no fim, só que o Botafogo conseguiu fazer o segundo gol quase praticamente no último lance do jogo. A situação do Sampaio Corrêa é a seguinte: no jogo da volta, que vai ser disputado no estádio Newton Santos, 6h30 da tarde no domingo, o Sampaio Corrêa precisa fazer pelo menos 2 gols. Precisa vencer por 2 gols de diferença o Botafogo para aí sim conseguir vaga da decisão da Taça Rio. Ou seja, tarefa complicada. O Alfredo Sampaio falou com a gente na semana passada que não é muito adepto a jogar em gramado sintético, mas vai ter que encarar essa missão e vencer o Botafogo por 2 gols de diferença para tentar uma vaga na decisão da Taça Rio. Então é isso. Portuguesa e Boa Vista de um lado, Botafogo e Sampaio Corrêa do outro. Lembrando, né, que o campeão da Taça Rio já garante vaga direta na Copa do Brasil, né? Se os times acabarem não conseguindo essa vaga agora, pode conseguir, porque tem Flamengo, Vasco, Fluminense, já tem vaga garantida na Copa do Brasil, que podem, quem sabe, conseguir uma vaga na Libertadores, aí vai abrindo outras vagas ao longo do ano, mas garantir a vaga mesmo, o campeão da Taça Rio já garante a vaga, e também o clube de menor investimento que avançar para a final também já consegue uma vaga
na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Caso o Botafogo avance, por exemplo, Portuguesa ou Boa Vista avançando também, eles já garantem vaga. Aí se o Sampaio Corrêa avançar e aí Portuguesa ou Boa Vista avançarem, aí o campeão da Taça Rio também vai garantir a vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem. Mas eu falei que a gente ia voltar em tema de Copa do Brasil, porque hoje, terça-feira, 8 horas da noite, é a vez da Lusa entrar em campo. Também vai ter pedreira, assim como o Nova Iguaçu vai enfrentar uma equipe de primeira divisão e a Portuguesa vai enfrentar o Cuiabá. 8 horas da noite no estádio Luso Brasileiro. A situação é a mesma. Quem vencer avança, jogo único, e o empate leva a disputa para os pênaltis. Então, o pessoal da Portuguesa está comprando ingresso, vai comparecer em ótimo número no estádio Luso Brasileiro. Mais um desafio para essa Lusa aí tentar fazer história, né? Segundo jogo do técnico Caio Couto, que reestreou no jogo contra o Boa Vista. A Portuguesa também tentando dar mais esse passo na Copa do Brasil. É verdade, né? Como você bem ressaltou, mais de 2 mil ingressos já foram comercializados para a partida. Portuguesa jogando em casa, no Luso Brasileiro, com o apoio da sua torcida. É um jogo difícil, né? Contra o Cuiabá, que é o time que disputa a Série A do Brasileirão. Mas é isso, vamos juntos com a Lusa. Lusa de volta, né, com o Caio Couto. Também aí os jogadores vai ter uma presença máxima aí, de força máxima. Só não vai ter o zagueiro Diego Guerra, que foi suspenso, né? Foi expulso no jogo contra o Audax. Mas de resto, o técnico Caio Couto terá força máxima para essa partida contra o Cuiabá no Luso Brasileiro. E na situação do Nova Iguaçu, empatou a pênalti, se vencer logicamente, avança para a terceira fase da Copa do Brasil. É isso então, falamos de Copa do Brasil, falamos também de Carioca, de Taça Rio. Chegou a hora também de falar rapidamente, né, que teve o arbitral, né, a reunião do Conselho Arbitral, tanto da Série C do Carioca, que é a quinta divisão do Rio, como da Série A2 do Campeonato Carioca, que é a segunda divisão do Rio. Na Série C, Daniel, o regulamento mudou um pouquinho. Por quê? Sim. Ano passado foram 22 clubes. Esse ano, 10 clubes se enfrentam num turno único e os 4 melhores avançam para a semifinal e posteriormente a final. Os 2 finalistas garantem vaga na Série B2, né, a quarta divisão do Campeonato Carioca, então um pouquinho diferente. Mas na Série A2, praticamente a mesma coisa em questão de regulamento, né? São 2 equipes, muitas equipes tradicionais, inclusive a gente já fica de olho aí, vai ser uma Série A2 muito bacana. 2 equipes se enfrentam num turno único, os 4 primeiros avançam para a semifinal, só que aí, nesse caso, apenas o campeão garante a vaga, então, para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem, né? A gente vai ter já o Audax, que caiu na Série A desse ano, vai disputar a Série A2 também, vai, quem sabe, conseguir voltar no próprio ano que caiu, mas a gente fica atento, as 2 competições começam em maio. A Série C começa primeiro, começa na semana do dia 12 de maio, e a Série A2 uma semaninha depois, na semana do dia 18 de maio, a gente vai ficar ligado aqui, e inclusive ontem a gente já começou a apresentar alguns clubes que vão fazer parte da Série C do Campeonato Carioca, quinta divisão do nosso estadual. A gente recebeu o Alex Arruda, gestor da equipe do Veracruz lá de Petrópolis. Foi um papo muito bacana para apresentar o clube também, para mostrar como é que são as dificuldades de um time de Série C, de quinta divisão do Campeonato Carioca se formar, né? É isso, né? Pra gente começar a conhecer um pouquinho da história, da estrutura, também de como funciona o clube, como é que o clube tá chegando para essa Série C, porque são clubes que muita gente às vezes não conhece, né? Do nosso cenário do futebol carioca. Ontem foi a vez de conhecer o Veracruz, como você bem ressaltou, time de Petrópolis. Pois é, Petrópolis tem mais um time além de Serrano. Então, além de Petrópolis, claro, né? E então, assim, foi uma situação bacana, porque a gente vai começar a conhecer esses clubes, né? A gente vai tentar trazer representantes dos 10 clubes aqui no programa, para poder falar um pouquinho da sua história. E claro, o importante também é a gente estar dando voz a eles, divulgando. Claro. Porque são clubes que a gente sabe que não saem geralmente na mídia tradicional, não costumam ter matérias, os jogos também são difíceis de você poder acompanhar, então ele falou sobre vários assuntos interessantes. Dentre eles a questão da manipulação de aposta esportiva. Sim. A quinta divisão é um campeonato, infelizmente, né, marcado por muito esquemas de aposta, né? Muitos casos recentes, assim, clubes expulsos da competição, clubes suspensos, partidas investigadas. Então, até foi uma entrevista para você poder conhecer um pouco mais desse universo também, dessa questão da manipulação de resultado. Ele falou que os clubes estão unidos, né, contra essa prática criminosa. Então, a gente foi um papo bem legal, né, que a gente bateu com o Alex Arruda, que é o gestor do Veracruz. E também foi legal ontem que a gente, no quadro Futebol Nostálgico, que a gente relembra a história de times extintos, a gente conheceu a história do Haddock Lobo. E você tem uma ligação. Você tem uma ligação. Tem de certa forma uma ligação, né? Estudei ali na Haddock Lobo. Pra quem não sabe, a Haddock Lobo, o time foi fundado por conta da Rua da Tijuca ali. Eu estudei ali na esquina com um clube municipal ali perto. Você sabia que tinha um time ali? Eu não sabia que tinha um time ali.
Então é bacana resgatar um pouquinho dessa história, né, do nosso futebol. O Pedro Cavalcante trouxe essa história da Doc Lobo, a ligação dele com o América também, né? A ligação bem curiosa que você pode acompanhar lá no programa de ontem, que está disponibilizado lá no Spotify da Rádio Roquete Pinto. Você pode ir escutar tudo, mas é uma história bacana. A gente relembrando também um pouquinho dessa história do futebol carioca. Que aqui, essa é a nossa missão, a gente falar de todas as equipes do futebol do estado do Rio de Janeiro, não deixar ninguém de fora, também resgatar um pouquinho dessa história do futebol carioca, pra você que tá aí do outro lado também ficar ligadinho em tudo que acontece e já aconteceu na história do nosso futebol, né, Gustavo? É isso então, se você quiser conferir o programa novamente, é só você ir no nosso Spotify, @Rádio Roquete Pinto, bota lá Rádio Roquete Pinto, bota lá todas as visões, 11/3/2024. Se você também quiser conhecer o nosso trabalho no Instagram, onde a gente coloca informações em tempo real, você bota lá @todas as divisões. No Twitter também a gente está toda hora colocando informação em tempo real também, informação exclusiva em primeira mão. Segue lá, @GustavoHPGuerra. E o seu? O meu, procura lá Daniel Santiago, porque eu não lembro o arroba agora de cabeça. Enfim, estamos lá sempre aí trazendo informações atualizadas para você, e principalmente no nosso Instagram, então segue lá, todas as divisões, fácil. E você deixa seu like aqui, compartilha com quem ainda não conhece todas as divisões, se inscreve no canal da Rádio Roquete Pinto. Semana que vem a gente tá de volta, né, Gustavo? Prazer inenarrável, mais um Todas as Divisões da Rede pra você. Um resumo do que aconteceu no Todas as Divisões da última segunda-feira. Fica o convite para você ouvir o programa todo. E semana que vem a gente tá de novo aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto. Valeu, pessoal! Valeu!